Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com as correções possíveis do 8º ano, semana 2 de Educação Física do PET volume 4. E essa semana vamos trabalhar dança de salão como forma de comunicação. Você sabia que a dança de salão pode ser compreendida como um diálogo, uma conversa, estabelecida entre os parceiros que dançam a partir de movimentos corporais vivenciados? E é isso aí que a gente vai ver esta semana. Este texto, na sequência, traz algumas informações sobre o surgimento da dança de salão e sobre a comunicação existente entre os participantes, ou seja, o casal durante a dança, e a comunicação expressada por eles, o que eles externalizam durante a realização da dança de salão. Aqui temos um link com informações adicionais sobre o tema, vale a pena assistir esse vídeo. E depois temos as atividades. A atividade 1 pede o seguinte: considerando a dança de salão como forma de expressão em linguagem, avalie os estilos relacionados a seguir e registre suas percepções sobre o que cada um deles expressa e comunica. E aqui, como de costume, eu já coloquei algumas possibilidades de resposta, vocês podem tomar como exemplo para construir a resposta de vocês. Enquanto eu explico, vai passar alguns vídeos no canto da tela para a gente poder contextualizar. Esses vídeos eu vou deixar o link disponível no campo de descrição desse vídeo. Infelizmente não terá áudio por uma questão de direitos autorais. Então a primeira dança de salão é a valsa. Quando você observa uma dança de valsa, que geralmente é utilizada em casamentos, festa de 15 anos, você observa que é uma dança que expressa muita leveza. Ela busca comunicar uma certa leveza, um glamour, por ser muito chique, muito elaborado, muita beleza. Como vocês observam no vídeo, pessoas bem trajadas, um ambiente limpo, requintado e uma certa fluidez durante a dança. Lembrando que aqui é uma resposta em parte pessoal, é o que você consegue perceber, suas percepções. Aqui são as minhas percepções que podem ajudar vocês a construir a resposta de vocês. Quando a gente observa o tango, a gente já percebe que é um tipo de dança de salão que tem uma proximidade muito grande entre o casal. Eles dançam muito próximos e expressa muita força. Tem uma certa fluidez, mas ela é um pouco mais ríspida, um pouco mais seca, não é tão leve quanto a valsa, por exemplo. E vocês notam uma certa paixão, durante a dança. Paixão nesse caso aqui como se fosse um desejo entre os participantes, entre os dançarinos. Você vê que parece que existe um sentimento entre eles. Agora, quando a gente observa a salsa, que esse vídeo apresentado aqui representa muito bem, você observa que é uma dança, que ela tem uma característica de ser leve, ela tem uma certa leveza, uma fluidez impressionante, uma velocidade de execução dos movimentos e tem uma certa alegria. Parece que os corpos durante a dança eles estão sorrindo, eles estão interagindo de forma muito alegre. Lembrando que isso é apenas percepções minhas que podem ajudar vocês aí. E por último, quando a gente observa um casal dançando forró, você novamente nota uma certa proximidade entre o casal e você nota que é um ritmo mais denso, parece que é um ritmo mais carregado. Os casais geralmente dançam muito próximos, muito juntos, os movimentos não são muito soltos e parece que existe uma certa simplicidade na forma de se executar o forró. Talvez pelo contexto cultural desse tipo de dança de salão. Lembrando que aqui eu trouxe alguns exemplos. A valsa, o tango, a salsa e o forró podem ter inúmeras variações. Quando eu falo variações é no estilo, na forma de se dançar. E mesmo assim continuar sendo valsa, tango, salsa e forró, ok? Vamos ao número 2. Agora vamos inverter a atividade. A partir dos sentimentos e expressões relacionadas abaixo, crie uma sequência de passos e movimentos que possam ser vivenciados por parceiros em uma interação corporal no contexto das danças de salão. É uma questão bem complexa, vocês devem criar então uma sequência de passos e movimentos para ser vivenciado dentro de um contexto de dança de salão. E aí é colocado, por exemplo, na letra A, uma celebração de um dia de chuva após período de seca. E essa celebração ela é feita com grande alegria. E aí, o primeiro ponto é, você tem que identificar a partir do que foi colocado aqui, a partir dos sentimentos expressos aqui, qual tipo de dança você pode enquadrar. Aqui também é um pouco pessoal essa resposta. Eu coloquei para a letra A o forró, porque para mim ele representa um tipo de celebração mais voltada ao interior. Quando você pensa em forró, às vezes você pensa em estilos musicais do Nordeste, que esse contexto de chuva e seca ele é muito presente. E quando a gente tem a chuva, por exemplo, pode ser um momento de grande alegria
né, para determinadas regiões. Então forró seria uma boa expressão, um bom exemplo para responder a letra A. E aí, quanto a criar a sequência de passos? Aqui, pessoal, não tem como eu desenvolver, porque cada um vai poder responder essa questão da forma que entender melhor. Mas, para ficar claro, eu já utilizei na questão anterior um vídeo de forró. Então vocês podem pegar esses passos ali representados no vídeo, que vai estar no link na descrição desse vídeo, para poder criar estes passos e essa sequência de movimentos, ok? Então essa questão aqui, a resposta dela inicialmente é essa, junto com a explicação. Vou ficar devendo isso aí para vocês. Na letra B, coloca o seguinte: luto, perda de vida humana e tristeza. Nesse caso, apesar de eu ter citado que a valsa ela expressa leveza, glamour, beleza e fluidez na questão anterior, a valsa também ela pode ser utilizada neste contexto aqui. Utiliza-se até o termo valsa fúnebre. Tem algumas músicas que são mais lentas, mais tristes, então representa muito bem isso. Agora, quanto a criar uma sequência de passos e movimentos para isso, poderiam ser passos muito simplórios, com movimentos lentos, ou até mesmo fica complicado criar, um tipo de sequência de passos para uma situação como essa exemplificada, um pouco fora de mão, né? Na letra C, coloca o seguinte: súplica, pedidos e desejos de paz para o mundo. Aqui também é muito individual, mas eu coloquei que a salsa, pelo ritmo leve, a fluidez e a alegria presente nesse tipo de dança de salão, pode representar muito bem isso que é solicitado aqui. Quando a gente quer paz, talvez encarar as situações do mundo, com mais alegria, com mais fluidez e com mais leveza, seja um bom caminho para comunicar uma busca mais efetiva de paz. E aí, quanto a desenvolvimento, a criação da sequência de passos e movimentos, eu acredito que foi utilizado na questão anterior, na letra C, o vídeo que foi utilizado deve servir também. E vocês devem anotar esses passos, essa sequência de passos, ou até mesmo desenhar cada um dos passos de forma simplória. Não precisa ser muita coisa não, tá certo? Vamos ao número 3. Agora é hora de pesquisar. Entreviste as pessoas com as quais tem convivido e descubra uma dança de salão que elas conhecem e já tenham vivenciado. Responda a questão a seguir, considerando essa dança e suas tradições. E então, para a gente exemplificar aqui, vamos fingir que eu fiz uma pesquisa com um familiar meu e eu descobri que a dança de salão que ela já vivenciou foi o forró. E aí é pedido para responder as questões que se seguem. A letra A pede o seguinte: esta dança possui tradições culinárias, pratos típicos associados à sua vivência? No caso do forró, que eu estou utilizando como exemplo, possui. Quando a gente pensa em forró, ele está ligado também às festas juninas, que são características voltadas ao estilo de dança forró. Então existem todo aquele repertório de pratos culinários voltados a essas festividades, que foi o que eu coloquei como exemplo aqui. Eu respondi na letra A que sim, o forró, por ter relação com algumas festividades, como por exemplo festas juninas, possui uma ampla gama de pratos culinários associados a essa vivência. Vamos à letra B. Esta dança possui tradições relacionadas às vestimentas típicas. E aí, pessoal, como eu utilizei o forró e já remete à ideia de festa junina, a gente lembra que tem aquelas vestimentas típicas que as pessoas utilizam durante essas festividades. E foi assim que eu respondi: sim, algumas festividades tradicionais utilizam vestimentas características. Deu uma resposta um pouco evasiva aqui, mas que funcionou muito bem. A letra C pede o seguinte: de forma geral, o que os movimentos dessa dança comunicam? E aí, eu já fiz isso na número 1, eu vou usar basicamente o mesmo, como resposta. Eu recomendo a vocês, sejam inteligentes. Se vocês utilizaram alguma coisa na número 1, utiliza na número 2, número 3 e assim por diante. E eu coloquei o seguinte: sim, geralmente comunicam alegria, que existe uma certa alegria ali na realização dessa dança, uma certa proximidade do par, no caso o casal, e expressam uma certa simplicidade nos passos. Isso aqui dentro do meu ponto de vista. E a letra D pergunta o seguinte: qual o ritmo musical embala a sequência de movimentos tradicionais da dança em questão? Basicamente o ritmo musical é o forró, que também dá o nome ao tipo de dança de salão, e foi o que eu respondi aqui na letra D, forró. E aí na sequência é pedido o seguinte: agora é convidar as pessoas com quem você tem convivido neste tempo de pandemia para compartilhar alguns passos. Você poderá criar novas formas de dançar para seguir a orientação de distanciamento social. Não se esqueça dos registros deste momento importante. Quanto aos registros, pessoal, depois de você tentar realizar aí, por exemplo, o forró em casa, que foi o exemplo colocado na questão, mas você deve utilizar o que você colocou como resposta, você deve então registrar se isso foi bom, se não foi,
né? Como eu coloquei alguns exemplos aqui. Foi bom por este ou aquele motivo, ou foi interessante pois aprendi passos novos, né, relacionados a esse tipo de dança, ou foi excelente este momento em família, e você faz uma descrição mais abrangente. Aqui é pessoal, não tem como eu colocar uma resposta, ok? Mas o caminho aqui é muito simples, vocês vão tirar de letra. Vamos ao número 4. Por fim, reflita e responda no caderno. Letra A. Você já havia pensado na dança de salão como forma de comunicação entre os parceiros? E aí, você já tinha pensado nisso? Aqui a resposta é simples. Sim, já havia pensado, ou não, não havia pensado, a depender do que você entende desse assunto. E aí na sequência pergunta, quais são as outras formas de comunicação que você conhece, além da linguagem oral? E aí temos, eu conhecia a linguagem não verbal, a linguagem corporal, que envolve gestos diversos, expressões dentre outras possibilidades. E também conhecia a linguagem escrita, que são formas de comunicação. Então é bem simples aqui, você deve colocar o que você de fato conhecia. Letra B. As formas de expressão e a mensagem transmitida nas diversas modalidades de dança de salão estão associadas a contextos específicos vinculados às culturas e tradições. Quais são as culturas e tradições das pessoas com as quais você convive relacionadas às danças? Então eu coloquei aqui uma resposta da seguinte forma: as pessoas com quem eu convivo tiveram uma vivência cultural das danças de salão, mais especificamente do forró. Ou seja, eu peguei o gancho da questão anterior. Se eu estava falando do forró, obviamente que elas tiveram vivências culturais, né? Tiveram acesso ao forró durante a sua vida, que era um tipo de dança tradicional na região onde nasceram e cresceram. Então eu consegui relacionar o quê? Então eu consegui relacionar a cultura do local onde as pessoas moravam e a tradição e ainda responder a questão. E aí na sequência é perguntado o seguinte, né? Se as pessoas com as quais você convive gostam desse tipo de dança de salão. A resposta é bem simples, né? Coloquei aqui, gostam muito desse tipo de dança de salão. Depois é perguntado se elas participam e assistem. Eu coloquei que elas participam e assistem, né? A exemplo da minha avó, que vai ao forró, então ela participa efetivamente do forró dançando e ela assiste também, né? Por estar lá, ela consegue visualizar outros casais dançando. Uma questão bem simples de resolver e eu utilizei o exemplo aqui da minha avó. Vivenciam a dança como forma de celebração? Quando a gente pensa em celebração, a gente acha que é só momentos únicos, né? Com grandes festividades. Celebração pode ser entendido assim, ou também qualquer outro momento, desde que seja importante para a pessoa que vivencia. Então, cada vez que minha avó vai no forró é muito importante para ela, então é um momento de celebração. Em parte, vivencia a dança como forma de celebração. Como exemplo, minha avó, que vai ao forró aos finais de semana. Então, para ela, aquilo é considerado uma celebração da vida, né? E por último, pergunta, e você? E aí, respondendo, né, dentro do que foi colocado aqui, se você gosta, participa, assiste, né, ou vivencia algum tipo de dança, principalmente citada na questão, eu coloquei o seguinte, muito pessoal, essa resposta. Coloquei, eu particularmente fui criado neste meio cultural. Como é a mesma família, a chance de ter uma vivência cultural igual é muito próxima. Então eu coloquei do forró, mas fui pouco influenciado e não tenho muito apreço pela modalidade de dança de salão. Então eu nasci e cresci neste contexto de forró, mas eu não gosto muito, não fui influenciado o suficiente para gostar. E tá vendo que é uma questão bem pessoal, né? Eu estou respondendo de forma bem individual. E aí, para fechar, temos a letra C. Se a dança de salão não fazia parte das suas vivências corporais, que tal experimentar um pouco mais? Se já fazia, vamos continuar. Para essa semana, sua tarefa será pesquisar e experimentar movimentos relacionados às diversas modalidades de dança de salão. Perceba quais são os ritmos e movimentos que seu corpo e sua personalidade mais se identificam e comece a dançar. Neste contexto, vale muito ser criativo e inovador. Dançar com o outro conectado por fitas que mantenham a distância física entre os parceiros, compartilhar uma dança via recursos de tecnologia digital e etc. Quem sabe você escolha vivenciar cotidianamente as possibilidades de movimento e expressão geradas pela dança. Estes podem ser momentos de reforçar positivamente suas emoções, vivenciar e compartilhar alegria. E é isso aí, pessoal. Letra C solicita que vocês vivenciem de alguma forma a dança, experimentem as danças de salão. Quem sabe vocês não vão gostar. Com isso, nós concluímos aqui a semana 2 do 8º ano, PET volume 4, Educação Física. Quaisquer dúvidas, no campo de comentários, vocês já sabem, vou tentar responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força pra gente. Um abraço.